Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar da Revolução Francesa, na verdade da introdução da Revolução Francesa. E para que vocês possam começar a compreender isso, eu preciso ter certeza que vocês saibam onde fica a França. Se você ainda não sabe, e se você também não olhou ainda no Google, eu vou perdoar dessa vez. E a gente vai dar uma olhadinha nesse mapa aqui, que é um mapa do mundo como ele é hoje. A gente vai localizar primeiro com uma setinha azul aqui embaixo o Brasil, onde a gente vive, na América do Sul. Do outro lado do Oceano Atlântico, lá em cima na Europa, a gente tem a França, um país muito menor que o Brasil, localizado do outro lado do oceano e no hemisfério norte. A princípio parece que a gente vai falar dessa França aqui, e é claro que a gente está falando da mesma França, mas a gente, na verdade, vai falar da França no passado, né? Mais especificamente no ano de 1789, que é o ano em que começou a Revolução Francesa. Muito bem. Bom, para a gente entender, precisamos notar algumas diferenças entre essa França lá do passado e a França e a França que vocês estão vendo nesse mapa aqui da direita. Dá para notar alguma diferença? Eu vou puxar de novo aquele mapa lá da Europa, daquele período, do período atual, como a gente conhece hoje, para a gente dar uma comparada com a Europa lá da época da Revolução Francesa. A tal Europa de 1789, como eu destaquei para vocês. Bom, essa Europa, de cara você já vai ver vários países que existem hoje que não existiam naquela época. A própria Alemanha era um conjunto de vários pequenos principados e tal. E a França tem essa posição, tinha essa posição central aí na Europa. Era um país de grandes cidades, cidades importantes, e um país marcado por ter uma monarquia forte, ou seja, tinha um rei bastante poderoso. É a partir daí que a gente vai entrar no tema da Revolução Francesa. E a gente vai entrar da seguinte maneira. A França tinha uma monarquia poderosa e a sociedade francesa vivia sob o antigo regime. Esse nomezinho bonitinho que está aí no topo dessa página, antigo regime. Aliás, essa página é a página da InfoEscola, site bacana para a gente fazer pesquisa se for preciso. O que era o antigo regime? Bom, o antigo regime ele é definido da seguinte maneira pelo site InfoEscola. Diz bem nesse trechinho aqui, ó. O antigo regime refere-se ao sistema político e social que foi estabelecido na França a partir do final da Idade Média. Ok? O texto continua dizendo: as origens do antigo regime estão ainda no final do período medieval, quando começaram a se formar os estados nacionais. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, as monarquias que se colocavam no domínio político dos nascentes estados cooptaram a nobreza para integrar o corpo aristocrático, que ainda incluía o clero. Com o estabelecimento do absolutismo, se consolidou também o antigo regime. Eu vou voltar de novo, vou marcar outra vez essa partezinha que eu disse para vocês que é importante. É isso aqui que eu queria que vocês destacassem o máximo possível. O antigo regime era o sistema político e social estabelecido na França a partir do final da Idade Média. Como é que eu vou mostrar isso melhor para vocês? Com uma imagem que está aqui atrás. Beleza, vamos reparar nessa imagem agora. Essa imagem ela já foi muito usada para representar a sociedade francesa lá antes da Revolução Francesa. De uma certa maneira, a gente está vendo aqui uma pirâmide, um pouquinho mal feita, mas uma pirâmide. E a França funcionava assim. Ela era dividida em 3 classes: clero, nobreza, foi mal, nobreza, agora sim. E aqui embaixo, o maior grupo, o mais numeroso, e o que tinha menos poder, o povo. Aí no grupo do povo, vocês estão vendo que tem vários
tipos de pessoas, né? Várias pessoas diferentes. A burguesia, comerciantes, lavradores, artífices. E lá em cima, onde está clero e nobreza, a gente tem o clero. Quando a gente escuta a palavra clero, a gente está falando dos religiosos, tá, gente? A gente está falando das pessoas que trabalhavam para a igreja, os padres, os bispos. Esse alto clero e baixo clero é uma divisão entre os bispos mais importantes, os caras que estavam no topo da igreja, e o baixo clero seriam os padres de paróquias pequenas e assim por diante. E do outro lado a nobreza. Fosse a nobreza da espada, aqueles que eram militares, ou a nobreza de toga, aqueles caras que faziam parte do governo, sabe? Tinham cargos, etc. E aquela coroazinha lá em cima, que vocês estão vendo, aquela coroa lá bem imponente lá em cima lá e tal, ela marca uma outra coisa. Essa coroa aqui, ela está marcando a posição do rei. Que é o cara que tem o poder absoluto. Gravem essa palavra. Absolutismo. A melhor definição para o poder que o rei tinha era absoluto. Ele comandava toda essa sociedade. Ele estava no topo da pirâmide. E é exatamente esse antigo regime, esse sisteminha aí que vai causar problemas que vão levar à Revolução Francesa. Vocês estão vendo essas duas imagens? Essas imagens são charges. São desenhos feitos para criticar e falar mal de uma coisa que estava acontecendo na época. Ainda hoje existem charges, mas essas aqui, elas destacam uma coisa muito interessante sobre esse período lá da vida na França. Nas duas imagens, o cara sendo ou pisoteado, nessa imagem da esquerda, ou sendo aquele que carrega os outros dois grupos, é o cara que está representando o povo. Nas duas imagens, a gente vê religiosos, notem a marquinha aqui, ó, até do crucifixo, e do lado dos religiosos, os nobres, sendo literalmente carregados pelo povo. Por que existia essa ideia? O antigo regime tinha uma regra, que de cara todo mundo vai considerar injusta. Só pagavam impostos as pessoas que faziam parte do povo. O povo de fato carregava esses caras. Como? A igreja pagava os salários dos religiosos, que vinham dos impostos do povo, e a nobreza, que muitas vezes tinha cargos, até os cargos públicos mesmo, como se fossem os funcionários públicos de hoje, recebiam os salários dos impostos que eram pagos pelo povo. Era literalmente toda aquela galera da base da pirâmide carregando esses dois outros grupos nas costas. Tá. Aí lá na página anterior, você leu que o antigo regime surgiu na Idade Média. Pô, isso aí deve ter sido em 1200 e pouco, 1300 e pouco. Por que as pessoas só se revoltaram, então, 500 anos depois que isso tinha acontecido? Por que a revolta só aconteceu em 1789, como mostra essa página aí da Wikipédia? O motivo principal é o seguinte. Houve umas causas, sabe, para a Revolução Francesa. Aí, essa página da Wikipédia divide as causas em 4 grupos. Causas políticas, econômicas, sociais e intelectuais. Entre os vários fatores, aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção e destacarem esse trechinho aqui, ó. Diz que, entre estes, pode-se destacar o envolvimento da França em várias guerras. A gente já viu meio que isso. A França ajudou a independência dos Estados Unidos. Ajudou na Guerra de Independência. Os altos gastos da corte de Luís XVI de França. O Luís XVI era o rei da época. O antigo regime francês, acabamos de falar dele. A ascensão da burguesia, a manutenção do mercantilismo e os ideais do iluminismo. Alguém lembra que a gente falou de iluminismo? Aquelas ideias de justiça, de liberdade de expressão, coisas que não existiam no antigo regime. Essas foram as causas da Revolução Francesa? Só essas? Na verdade, não. Aí não se falou da fome, que foi um fator importante para a Revolução Francesa. Fome porque no período antes da Revolução Francesa, os preços das coisas começaram a subir muito rápido. E com essa subida do preço, obviamente que quem tinha mais dificuldade em pagar pelos produtos eram as pessoas que eram mais pobres, né? As pessoas do povo. E a situação é mais ou menos a seguinte.
O preço do pão, por exemplo, aliás, do trigo do qual se fazia o pão, nos 10 anos antes da Revolução Francesa, subiu 127%. Isso o preço do pão. Já o preço da carne, que também é um alimento básico, subiu 67%. Era praticamente impossível conseguir alimentar a sua família com o aumento dessas coisas. Ou seja, mais motivo para as pessoas comuns ficarem ainda mais revoltados. O rei também, ele percebia que essa situação não ia ficar boa por muito tempo. Ele tinha um país com problemas econômicos, um povo passando fome, tinha dificuldade de manter seu governo funcionando, e existia toda aquela pressão, porque lembra que a gente falou das ideias do iluminismo que se espalharam? Então, as pessoas sabiam que existia a possibilidade de ter mais direitos, de ter mais liberdade. Isso tudo somado fez com que o rei tomasse uma medida meio extrema. Ele convocou uma espécie de reunião chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Essa página aqui, que também é do Wikipedia, ela fala exatamente dessa assembleia. Essa reunião ela não era muito comum. Aqui diz, inclusive, que quando o rei convocou ela, em 1789, ela não era convocada desde 1614. Tinha quase 200 anos que o rei não convocava essa reunião. Qual era a ideia dela? Por que ela se chamava Estados Gerais? Porque os 3 estados eram reunidos, ou seja, o clero, a nobreza e o povo, na verdade, iam representantes desses 3 grupos para discutir mudanças a serem feitas na França. Mudanças que pudessem melhorar essa situação da qual a gente está falando. Aí a situação é mais ou menos a seguinte. Bom, quando o rei reuniu isso, e essa imagem ela é lá daquela época e tenta mostrar isso, aqui você pode ver que aqui a gente teria a posição do rei liderando essa assembleia, e esses grupos eles estariam posicionados de acordo com os estados que eles fossem. Então os representantes da nobreza de um lado, os representantes do clero do outro, os representantes do povo numa outra ponta, formando mesmo uma assembleia, uma reunião. A gente poderia dizer que aqui a gente tem esses 3 grupos e o rei liderando. A ideia é que nessa reunião, cada representante desse a sua opinião. E ao dar a sua opinião, as mudanças fossem feitas para evitar que a França passasse exatamente por uma situação de revolução, onde as pessoas quisessem atacar o governo, o rei, etc. O problema é que o rei tinha aquele poder absoluto de que a gente já falou, e ele não queria abrir mão disso. Todas as mudanças que os representantes do povo vinham propor eram negadas, até porque o povo era quem mais estava sofrendo, era quem mais queria mudança. E óbvio que o rei não podia ceder tanto. É aí que a situação começa a se inverter e a Revolução Francesa começa a se estabelecer. Essa imagem ela é exatamente uma imagem das pessoas que estavam representando o povo naquela Assembleia dos Estados Gerais, reunidas numa sala à parte. Elas se reuniram numa sala onde se jogava uma espécie de jogo que lembra um boliche meio tosco, para explicar, que existia no local onde eles estavam fazendo a reunião. E à medida que cada reivindicação que os representantes do povo faziam ia sendo negada, qual foi a escolha que eles tiveram? Esquece, a gente não quer participar dessa reunião. Vamos para uma sala, vamos separados, e lá a gente vai estabelecer uma constituição para a França. Se o rei não quer aceitar as mudanças que a gente está propondo, ele vai ter que passar a respeitar uma constituição, então. Um conjunto de leis que vai valer para todo mundo, inclusive para o rei, e essas leis não vão poder ser quebradas assim tão facilmente. Para esclarecer melhor o que é uma Constituição, eu puxei também essa página aqui, mais uma vez do Wikipedia, que define a Constituição e explica, na verdade, que Constituição é um conjunto, diz aqui, dá uma explicação geral do que é uma Constituição Federal, como a que o Brasil tem hoje,
E nesse trechinho bem aqui, que eu vou destacar também para vocês, diz que a Constituição é um conjunto de normas do governo, que pode estar ou não num documento escrito, enumerando e limitando os poderes e funções de uma entidade política. Dá para entender por que o rei não gostou da ideia dessa Constituição, né? Ele tinha poder absoluto. De repente o povo ia criar um pedaço de papel dizendo o que ele ia poder fazer ou não. Óbvio que o rei não ia aceitar isso. Agora, se o rei aceitasse ou não, ia aceitar ou não fez diferença para o povo, não fez diferença para aqueles representantes. Esse documento aí na esquerda, ele é chamado de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também aqui da Wikipédia é retirado uma explicaçãozinha sobre ele. E esse aí na esquerda é o original que eles criaram lá. E nessa declaração foram estabelecidos vários direitos que, bom, de uma certa maneira, os representantes do povo consideravam essenciais. Diz esse trechinho da Wikipédia que essa declaração é um documento culminante da Revolução Francesa que definiu os direitos individuais e coletivos dos homens, dos seres humanos, como universais. Todas aquelas ideias que vieram lá do iluminismo, de direitos naturais, de direitos que não podiam ser negados, toda essa ideia ela foi questionada durante o período da Assembleia dos Estados Gerais e lá na formação da Constituição. E quando a gente chega aqui, nessa etapa da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi criada mesmo uma série de artigos, uma série de leis que todo mundo teria que respeitar, inclusive o rei. E se você notar, nesses artigos, eu estou descendo exatamente para que você possa olhar, são coisas que a gente hoje considera simples, mas que essas pessoas não tinham na França do tal antigo regime. O artigo 1º diz que os homens nascem e são livres, iguais em direitos, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O que o cara quer dizer aqui? Não interessa se você nasceu nobre ou se você nasceu no povo. Os direitos têm que ser os mesmos para todo mundo. Isso não existe. Uma série de direitos foi estabelecida aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A gente vai ver isso mais à frente, mais a fundo, mas esse foi um grande passo, porque já existiam países que tinham Constituição, como a Inglaterra e os Estados Unidos, mas a própria terminologia que os franceses usaram, terminologia eu quero dizer as palavras que eles usaram, sabe? A ideia de cidadão, de direitos que eram universais, ou seja, eram para todo mundo, foi muito forte. Foi definitivamente a primeira vez que isso foi usado com tanto impacto e contra um regime de governo, o tal antigo regime, tão fechado, tão difícil de lidar como era aquele onde o rei era absoluto e nobres e religiosos tinham privilégios. Bom, isso tudo para a gente chegar aí ao grande marco do começo da Revolução Francesa. Tudo que eu falei para vocês aconteceu lá naquela salinha, na tal sala do jogo de pela, do boliche ou bote meio mal feito, enquanto aquela assembleia estava acontecendo só com os representantes dos 3 estados. E do lado de fora, pelas cidades, em Paris, que é a capital da França, as pessoas estavam vendo aquelas mudanças e elas queriam participar de alguma maneira. Ao mesmo tempo, elas sentiam que se nada fosse feito, todo esse desejo por mudança, essa ideia de constituição, não ia dar em nada. Ou seja, o rei ia encontrar uma maneira de reprimir aquelas pessoas e de evitar que grandes mudanças fossem feitas. Essas imagens aí mostram exatamente um evento que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Está marcado nessa paginazinha aqui atrás, a gente já vai dar uma olhada, mas as duas imagens são imagens que mostram a mesma coisa, ainda que elas estejam um pouco diferentes. A tomada ou a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão que era usada também como um arsenal, ou seja, guardavam-se armas lá, mas o número de presos, ainda que não fosse muito alto, era todo composto de presos políticos, ou seja, eram pessoas que tinham sido mandadas para lá pelo rei, porque tinham cometido o crime de se colocar contra a maneira como a política do antigo regime funcionava.
Então é muito simbólico que os franceses, que a população, o povo mesmo, tenha tomado essa prisão e libertado esses presos, porque eles desafiaram o próprio rei numa instituição dele, sabe? Num prédio dele. Além de, obviamente, terem se aproveitado e pego algumas armas. A página que está aí atrás, vou postar ela para frente agora, ela fala exatamente disso. Essa data, 14 de julho de 1789, é importante que vocês saibam que ela marca o começo da Revolução Francesa, o começo oficial. E isso é tão importante, ficou tão simbólico que até hoje é o dia de maior comemoração nacional lá na França. Assim como aqui no Brasil a gente comemora o 7 de setembro, eles comemoram o 14 de julho, como sendo o dia em que o povo realmente se mostrou, em que a França começou a se definir como país e tal. Aqui tem uma explicação maior, se você quiser dar uma olhadinha também pode dar um pulinho na Wikipédia e procurar por tomada ou por queda da Bastilha, que foi esse evento que a gente considera o evento pontapé da Revolução Francesa. Isso tudo para trazer vocês desde uma explicação inicial até o que foi o começo da Revolução, para a gente poder entender que motivos levaram as pessoas a se rebelar. Nas aulas mais à frente a gente vai entender quem eram essas pessoas do povo que estavam interessadas em se rebelar, quais os ideais de iluminismo mesmo eles carregavam e como é que a Revolução aconteceu, que mudanças eles de fato conseguiram fazer. A gente se vê na próxima, galera. Um abraço.